Obrigado. Bom, boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui. Isso é resultado da chuva. Muitas pessoas, às vezes, chegam para a gente e dizem assim, olha, acho que você tem a obrigação de dizer o que faz um deputado. Então, faz leis, eu digo com um pouco de dificuldade. Um pouco de dificuldade que o nosso regime, os senhores sabem, em 1988 nós tínhamos um regime que não seria um regime presidencialista. E passou a ter as características de regime presidencialista, mas com todas as funções e os posicionamentos de um regime parlamentarista. É só pegar a Constituição, vocês vão ver que as características são de que quem comanda o país é um primeiro-ministro. Percebam isso fácil, principalmente pelas medidas provisórias. As medidas provisórias que impedem que os deputados, na grande maior parte dos 4 anos que lá ficam, que eles legislem. Porque toda vez que entra uma medida provisória, ela acaba obstaculizando a pauta e não há possibilidade do deputado legislar a respeito. Por exemplo, vocês têm um posicionamento de uma lei que importa muito a vocês, que é de 1999, que é a Lei 1239, que engloba várias outras categorias, como de empresário, vendedor, viajantes, promotores no exercício da função, enfim, que é referente à isenção do IPI. E que, para mim, eu já disse a ele, infelizmente, eu considero como norma já morta, pré-morta, que desde 99, e nós estamos há 11 anos com ela e não vai resolver. Até eu, dizendo para o Denerval, agradecendo a ele o convite que me fez aqui, agradeço a presença de todos vocês, e de poder dizer alguma coisa, exatamente aquilo que eu também não conhecia. Eu, quando fui para a Câmara, em 2003, 2002 eu fui eleito, em 2003 eu cheguei lá. Quando eu fui para lá, alguém perguntou para mim assim, que leis você vai fazer? Eu falei, olha, em primeiro lugar, eu entendo, como eu sou advogado, que o que acontece no Brasil é que as leis não são cumpridas. Se elas fossem cumpridas, nós não teríamos necessidade de tantas leis. Mas sempre você chega lá com aquela vontade toda, até de pagar o tributo do noviciado, mas está presente para apresentar alguns projetos. Eu apresentei, só neste ano, 25 projetos. Eu consegui aprovar 2, não, este ano não, consegui aprovar 2 da legislatura passada. Mas é fato inusitado você aprovar um projeto, porque as coisas não acontecem exatamente como a gente imagina. Então, eu cheguei lá e, devagar, do primeiro mandato, fui aprendendo como é que a gente poderia legislar. E, às vezes, você tem que, é uma expressão muito comum lá na Câmara, colocar um jabuti em cima da árvore, porque jabuti não sobe em árvore, né? Então, você botou um jabuti em cima da árvore. E pegar uma medida provisória e colocar uma emenda. E essa emenda é exatamente a satisfação que um segmento pretende, que alguém quer, há muito tempo, tem uma medida, tem um projeto de lei e não consegue aprovar. Então, eu fui, aos poucos, aprendendo muita coisa. É uma casa de troca. Troca decente. Tem troca suja, mas troca decente. A troca decente você faz. Você atende alguém, deputado, que esteja querendo resolver o problema de um segmento da sociedade, você verifica, vê que é razoável, e você acaba se associando àquilo, une um grupo, ajuda a resolver aquela questão do colega. Posteriormente, como é uma casa de troca, você vai buscar também a troca. Olha, eu preciso resolver uma situação de um outro segmento. E assim você vai administrando o que um deputado deve fazer. O que o deputado deve fazer? O deputado deve atender os anseios da população, do povo, sem proselitismo. É isso que ele tem que fazer. Ele tem que estar no meio, ele tem que conhecer os anseios,
o que é que cada um efetivamente precisa e o que a cada um você possa dar. E, ao mesmo tempo, fazer exatamente isso que o Denerval disse aqui. O que eu faço? Eu procuro ser o melhor anfitrião. Quando ele diz que o meu carro vai buscá-los no aeroporto, leva aos ministérios, é porque deputado não tem carro. Não sei se os senhores sabem, no tempo do Collor, ele tirou os carros do Congresso. Nem os senadores, nem os deputados tinham carro. Tirou tudo. Aí, depois voltaram para os senadores. E os deputados continuaram sem carro. E eu acho bom. Não acho ruim, não. Quem diz, mas você é louco. Não, não sou, não. Eu acho bom. Pelo seguinte, se você está no carro da Câmara e, de repente, você tem um mal-estar e você entra num supermercado, aliás, num shopping, para ali no shopping você fazer, às vezes, até uma necessidade fisiológica, está desesperado, entrou ali no shopping, o carro fica parado na porta do shopping, se você tiver com a sua esposa, pior ainda, motorista ali, o carro da Câmara, diz, madame fazendo compras. Para o carro sendo da gente, eu paro o carro onde eu quero parar, não tenho problemas. Não tenho, vocês devem ter visto, há pouco tempo atrás, um senador mandou o filho dele até o aeroporto para levar uma encomenda para ir não sei aonde. Nossa, fizeram um cavalo de batalha, porque ele usou o carro do Senado, e por ele ter usado o carro do Senado, foi o filho, o senador, foi lá, ele foi levar uma encomenda. E era o serviço do próprio senador, e o filho foi ajudar. O filho não é funcionário, não é nada da empresa, do Senado. Então, é preferível você não ter o carro e ter uma liberdade maior. Porque a vigilância é muito grande. Poucos sentiam antes que a Câmara era a única entidade pública que colocava sempre na internet tudo que os deputados faziam. Se o deputado comia uma pizza e ele apresenta a nota fiscal, porque ele comeu uma pizza, que ele está fora de casa, ele tem direito de fazer isso, tem uma verba, que não é muito grande, mas tem uma verba, vocês podem procurar na internet, que está lá, comeu uma pizza tal dia, tantas horas, nota fiscal, número tal. Então, é uma exposição total e absoluta, que as empresas, mesmo as empresas, não fazem. Que entidade nenhuma fazia. E agora, depois do problema que ocorreu de algumas verificações, inclusive aquele lamentável da venda das passagens, o Senado passou a fazer isso também e colocou na internet. Se quiserem saber da vida, se vocês quiserem saber da minha vida inteirinha, talvez vão saber mais do que minha mulher sabe. O que é que eu faço? O que eu deixei de fazer? Quanto foi gasto? Quando deixou de gastar? Há uma outra colocação também, que gostaria de dizer aos senhores, que é mal interpretada. Diz lá, o deputado ganha 120 mil reais por mês. Nada, ganha 16 mil reais. Agora, ele tem funcionários. Esses funcionários são pagos pela Câmara. E a Câmara destina, então, uma verba de 68 mil reais para pagar os funcionários. Para vocês terem ideia, a verba para a Assembleia Legislativa, para pagar os funcionários, é de 126. E como essa verba é destinada para pagar os funcionários de cada deputado, e o deputado indica, aí fica como sendo uma verba dele, como se ele não tivesse o funcionário, ele colocaria o dinheiro no bolso. Então, eu estou dizendo isso a vocês apenas para que vocês tenham uma ideia que a coisa não é como se fantasia. Eu também não esperava que fosse assim. Por exemplo, o susto que eu levei quando houve o chamado problema das passagens. Quando eu cheguei lá no primeiro mandato, eu tinha certeza absoluta, porque assim era dito, que as passagens eram minhas. Eu tinha um número de passagem e eu poderia usar como quisesse. Eu sou Caxias, eu não falto, então estou sempre lá. Então, eu ia para Brasília e voltava com as minhas passagens, sem problema. Mas a ideia era essa, há 40 anos que as passagens pertencem aos deputados.
Então, quantas passagens eu dei para vereador, para prefeito? Uma vez eu dei uma passagem para uma senhora do Pará, que tinha que vir para São Paulo para fazer um exame, e um deputado pediu, falou, Marcelo, eu estou sem cota. Você me arruma 3 passagens para uma senhora? Eu falei, como 3 passagens para a senhora? Não, porque ela tem que vir deitada. Ela vai fazer uns exames em São Paulo. Sinceramente, não sei o nome da mulher, nunca vi, e dei a passagem para ir de volta. Aí surgiu um problema, mas veja, então, você vai no absurdo, né? Cidadãos, deputados, venderam a passagem. Venderam a passagem, quer dizer, o cidadão tinha passagem, vendeu a passagem. Aí ele deu tanta sorte que a empresa que comprou vendeu para o presidente do Supremo Tribunal Federal, para o Gilmar Mendes. Então, e eu fiquei com a responsabilidade de relatar o projeto dele, porque eu pertenço à Comissão de Sindicância da Câmara, eu sou da mesa diretora, e fiquei com a incumbência, que é a coisa mais chata que pode existir no mundo e aborrecida, você julgar o colega. Eu já não fui ser promotor, nem quis ser juiz, e digo, não quis ser promotor nem juiz, porque eu nunca, jamais eu quis isso. Eu fui procurador de Estado, eu fiz concurso, a identidade do concurso de juiz e promotor. Depois, no tempo que eu tive na ordem, quiseram me levar várias vezes para o 5º, eu falei, não quero, eu quero continuar advogado. Aí fiquei com a responsabilidade de julgar o caso, mas eu chamei o cidadão e falei para ele, mas e aí, como é que você fez um negócio desse? Ele falou, não, a passagem não era nossa, a gente não poderia... Eu falei, poderia fazer tudo, menos você vender a passagem. Vender a passagem, você vende a passagem, isso é um absurdo. Então está lá, vai para o Conselho de Ética, está pronto para ir para o Conselho de Ética. E agora, pela lei da ficha limpa, a coisa mudou muito, porque eu tive a oportunidade, eu sou autor da ficha limpa, são 10 autores, eu sou um deles. O povo apresentou 1.560.000 assinaturas e 10 deputados assumiram que é assim que funciona pelo nosso regimento. E eu apresentei na comissão especial uma emenda. A emenda de que, quando o cidadão está sendo, ele é levado para, e comete uma infração, se ele renunciar, o processo continua. Porque antes, veja o absurdo, o cidadão cometia uma infração, a coisa ficava preta, antes de chegar lá no Conselho de Ética, ele sabia a hora que ia chegar no Conselho de Ética, 10, 15 minutos antes de protocolar no Conselho de Ética, ele renunciava. E aí, ficava por isso mesmo. No ano seguinte, ele vinha e se candidatava outra vez, quer dizer, na eleição seguinte, se candidatava outra vez como se nada tivesse acontecido. Tem alguns casos famosos aí, estão agora aí impugnados na ficha limpa para fazer isso. Por quê? Porque eu coloquei essa emenda. Se não colocasse essa emenda, o cidadão estava aí tranquilo, já renunciou, está tendo problema. Aliás, foi um problema que houve com o Roriz também, né? O Roriz foi cassado por causa disso. E tem deputado aí no gancho. Só estamos esperando que o nosso Supremo Tribunal Federal assuma a responsabilidade que tem e não deixe a coisa empatada. É isso que a gente está esperando. Mas eu fiz esse vamos chamar de introito, para dizer que, na oportunidade que eu conversei com o Denerval, e eu pedi que houvesse esse levantamento, porque, como advogado, eu já tive problemas dessa natureza, inclusive, de uma controvérsia existente. E é muito comum essa controvérsia entre os engenheiros exigirem que só eles é que podem fazer avaliação de imóveis. E eu trouxe aqui um julgado já, uma apelação civil que já foi julgado, né, em que o juízo diz o seguinte, que a avaliação de bens imóveis não exige formação específica na área de engenharia, arquitetura ou agronomia, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade nas disposições incertas na resolução número do Conselho, né, do Conselho Federal, não é isso? COFES, no Conselho Federal, 957/2006. E todo acórdão
vem discorrendo sobre isso e deixa claro que esta avaliação, este valor, pode, sem dúvida nenhuma, ser realizado por um corretor de imóveis. Aliás, eu não tenho a profundidade que vocês têm como corretor de imóveis, mas é tão clara a coisa, se é o cidadão que participa no mercado, no posicionamento mercadológico, ninguém melhor que ele para fazer uma avaliação. Porque o engenheiro pode fazer a avaliação quanto vale um imóvel fisicamente. Ele pega o imóvel, diz, bom, esse imóvel aqui, a estrutura dele tem essa avaliação. E qual a avaliação que ele deve fazer? Estar de conformidade na resistência, na possibilidade de que não vai ocorrer nenhum problema de fadiga de materiais, ou coisas outras que são específicas para o... Pois não. Eu sei disso, eu acabei de dizer, eu participo há muito tempo, né, na advocacia já tive vários problemas dessa ordem, e as partes, inclusive, tanto uma parte como a outra, seja autor ou réu é autor, eles apresentam avaliações de imóveis feitas por corretores de imóveis, porque estão no mercado. É tão claro isso, tão indiscutível, que quando o Deneval falou comigo, eu disse, ó, Deneval, eu sou do tipo da pessoa que eu não faço promessa. Estou na política desde 17 anos, jamais, mesmo trabalhando para alguém, não sendo candidato, eu coordenei algumas campanhas políticas antes depois de velho, me meter nisso, porque a minha cidade tinha 38 anos, não tinha deputado federal nem que cuidasse, e eu era provedor de Santa Casa, com 14 anos de trabalho, sei lá, botaram o dedo em mim, e pior que a mosca azul me picou. Aí eu falei, eu vou ver se nós vamos conseguir. E eu achei que não iria ser eleito. E, acidentalmente, quem deveria ser o segundo e seria eleito, não teve a felicidade e acabou perdendo por mim por 3.700 votos. Eu achei que ia ser muito apertado, não foi tanto. E aí, então, eu peguei o gosto da coisa e falei, bom, agora já estou aqui. E eu me candidatei na eleição passada, que foi esta aqui, que eu estou, o segundo mandato, e agora estou me candidatando ao terceiro. Qual é meu objetivo aqui? Atendendo o meu irmão aqui, atendendo o Zé Augusto Viana, nosso presidente, enfim. Falei, olha, eu vou lá, converso com o pessoal e vou me colocar à disposição como eu tenho. Olha, eu sou presidente da Frente Parlamentar em defesa da indústria aeronáutica brasileira. Não sei se os senhores sabem, fiz a todo momento a defesa da nossa indústria e consegui mostrar em Brasília que aqui nós temos o Vale da Tecnologia, que ela está toda aqui, e que aqui vai continuar durante muito tempo. Tenho defendido, e eu estava falando aqui com eles, um pouco antes, defendido a condição de São José dos Campos, o pessoal da minha cidade, lá Guaratinguetá, eles falam, você não pode falar desse jeito. Fala, é a capital do Vale. São José é o centro do Vale. E eu dizia, não adianta eu trazer para São José dos Campos, como eu trouxe, para outras cidades pequenas como Arapeí, por exemplo. Eu levei uma quadra coberta para Arapeí, nossa, festa, banda de música, por quê? A prefeitura não tem condição de fazer uma quadra coberta. O que um prefeito de uma cidade pequena recebe, mal dá para ele fazer a manutenção da cidade, recolher lixo, tapar alguns buracos, etc., e não consegue mais. E não adianta querer xingar o prefeito, dizer que ele é inoperante, incompetente, não é nada disso. Porque vocês sabem que nada se faz sem dinheiro. Há necessidade absoluta de dinheiro para você poder administrar uma cidade. Se você leva, como eu levei para todas as cidades da região, as 43 cidades, tanto uma guarda coberta como uma unidade básica de saúde, para que o primeiro atendimento não seja na ambulância ou na Kombi, muitas vezes na Kombi. Você bota o cidadão na Kombi e manda para a cidade vizinha, por exemplo, para Arapeí, tem que mandar a pessoa para Cruzeiro. E, às vezes, se é um caso mais de necessidade de uma avaliação maior ou coisa parecida, né, de alta complexidade,
Aí eu mando para Guaratinguetá, de Guaratinguetá passa ali Taubaté e vem cair em São José. Mas, se você tem pelo menos uma unidade básica de saúde, aquele primeiro atendimento é feito. E você, eu costumo usar a expressão, salva vidas. Então, se você não leva isso para essas cidades, eles não conseguem ter. Eu levei para todas as cidades. Aí me perguntaram, e eu estava contando aqui para eles, o que você trouxe para São José dos Campos? Eu falei, quase nada. Trouxe 3 ambulâncias, uma verba para aquela unidade básica de saúde que tem lá no Campo dos Alemães, e um ambulatório odontológico móvel. Disseram só isso? Eu falei, mas São José dos Campos dá mais do que isso. São José dos Campos precisa fazer o que nós fizemos com a Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Aeronáutica Brasileira. Mostrar lá em Brasília o que é a Embraer, o que é a Vibraz, o que é a Mectron, o que é a HTA, o que são as empresas. Aqui nós temos mais de 100 empresas satélites dessas empresas maiores. E trazê-los aqui. Porque lá, sem demérito a ninguém, eu não sou separatista, mas se você fala, olha, eu estou precisando de levar alguma coisa lá para São Paulo. Nossa, cai em cima da gente igual glóbulos brancos. São Paulo tem tudo, não precisa de mais nada. Então, o que eu fiz durante todo o tempo, desde o meu primeiro mandato, eu trouxe deputados para virem a São José dos Campos, conhecer São José dos Campos, conhecer a região, para ver, inclusive, o que eles imaginam que tem em outros países. Quantas vezes eu vi o cidadão de boca aberta aqui, dentro da Embraer, dentro da Mectron, olhando, mas faz míssil aqui? Faz. Esse avião está sendo montado aqui? Tá. E o cidadão, você pode tirar, eu tenho uma porção de fotografia, ele está assim, porque não imagina, mas é verdade, gente, ele não imagina. Eu vou contar um fato para vocês que aconteceu comigo, logo no primeiro mandato. O menor índice do SUS, olha bem, o menor índice do SUS, Sistema Único de Saúde, que atende primordialmente as pessoas carentes, é o do Estado de São Paulo. Mas como que é o menor índice? Então, eu fui lá para brigar pelo índice. Conheço isso a fundo, fui provedor de Santa Casa, né? Eu já estava dando até receita como advogado. Então, o que eu fiz? Fui falar com o ministro da Saúde numa reunião. Quando eu falei que tinha que levantar o índice de São Paulo, eu quase apanhei. Oh, mas não pode. Porque eu falei, gente... Aí veio um lado e disse assim, olha aqui, ó, São Paulo recebeu tantos milhões de reais na saúde. Falei, é verdade. E olha o que o meu Estado recebeu. Falei, é verdade. E, coincidentemente, ainda que seja uma tristeza, a deputada Francisca, que era do Piauí, tinha acabado de vir para São Paulo, ela teve um aneurisma, e veio correndo para São Paulo, e não deu tempo, e acabou morrendo aqui em São Paulo. Aí eu disse a ele, antes de você olhar isto, você vá ver, olhe primeiro, onde são tratadas as pessoas pelo Sistema Único de Saúde na alta complexidade. Os transplantes, as operações do coração, fígado, tudo é feito aqui no Estado de São Paulo. O pessoal vem do Rio de Janeiro, de Minas, vem tudo aqui, a grande maior parte, lógico, fazem lá também. E eu falei, olha, gente, com dor no coração, a Francisca morreu em São Paulo por quê? Ela saiu correndo lá do Piauí, quer dizer, veio de um avião e tal, infelizmente não deu tempo de chegar em São Paulo. Agora, o valor da alta complexidade é muito maior de um exame que é feito num pronto-socorro, um atendimento de alguém que está com febre ou coisa parecida, são valores pequenos, é muito maior. Agora, ele não foi feito no seu estado, ele foi para o estado de São Paulo, e então o SUS tem que pagar. Paga menos, porque tem uma tabela, a tabela é baixa, mas paga muito mais do que um atendimento pequeno, normal. Aí eles acabaram se convencendo um pouco. Então, voltando ao que eu estava falando aqui das cidades, aí quando eles vêm aqui, e eu falei a respeito do que houve aqui, da dispensa dos 4.000 funcionários da Embraer, que eu imediatamente vim à Embraer para ver se conseguiria solucionar o problema, começou uma revolta lá na Câmara,
E eles queriam vir aqui, o cidadão falava como se fosse fechar a Embraer, porque tem uma Gold Share. Então, vamos usar a Gold Share, porque não pode, vamos fazer, porque temos que ir contra. Eu falei, calma, gente. Eu liguei para cá, Botelho, e falei, ó, Botelho, arruma um avião, quero levar o pessoal aí, porque eles não conhecem a Embraer. Não sabem o que é. Porque se eles continuassem com o que estavam fazendo, e eu fiquei penalizado dos que foram dispensados. Falei, vamos ver um meio que não seja uma luta. Eu tive o mesmo problema na Embel em Piquete. Depois eu posso até contar, mas fiz a mesma coisa lá em Piquete. Aí eu os trouxe aqui, eles viram efetivamente o que estava ocorrendo, tinha o problema da crise e tal. Ah, não é tanto a crise, não é tanto, não é pouco, mas isso que vai acontecer. Se vocês mexerem da forma que estão pretendendo, nós vamos botar os 18 na rua também. Foram 4 mil, vão mais 18 mil. Porque a indústria que mais traz divisas para o país é a Embraer. É a indústria que mais traz divisas para o país. Então, de repente, nós não podemos fazer isso. Ah, mas ela tem que ser verificada. Muito bem, vamos lá verificar. E quando nós estivemos aqui, inclusive, ajustamos uma coisa que eu achei maravilhosa. Nós ajustamos com a Embraer o seguinte: a Embraer vai sair da crise, o Brasil vai sair da crise. Quando ela sair da crise, vai vender mais aviões, etc., ela vai precisar de gente para trabalhar. Ora, por que não chamar exatamente os que foram dispensados? Porque vocês vão ganhar com isso, vocês já aplicaram neles, já deram aula para eles, já deram conhecimento para eles, já trabalharam bastante tempo aqui, vocês não vão admitir ninguém mais, não, pode ter uma exceção, mas ninguém mais, senão aqueles que foram dispensados. E isso já ocorreu, não sei se vocês acompanham, eles já retornaram com quase 1000 dos funcionários que foram dispensados. Então, veja que não é uma coisa para a gente fazer na loucura, por isso que eu estava falando, e não quero ser cabotino com isso, mas essa é a função do deputado, mostrar, fazer, ver, olha, o que é possível fazer para uma região. Você ir lá e não botar fogo, né? Olha, vamos... Ah, dispensou? Vamos, não pode continuar? É um absurdo fazer uma coisa dessa. Então, eu sempre coloquei, é preferível, eu avaliei, eu não levar uma quadra coberta poliesportiva para São José dos Campos, que custa 170, 180 mil reais, mas mostrar para o nosso país o que é a nossa região. Porque a cada momento que São José dos Campos cresce, cresce toda a região. Meu pessoal lá na minha cidade já se convenceu disso. E eu disse, cada um vai ter o trabalho dentro da sua possibilidade, do seu segmento. Por exemplo, Guaratinguetá, nós temos o primeiro santo brasileiro. Vamos investir mais no turismo religioso, é uma possibilidade grande. Não vamos ficar só com a sobra de Aparecida, que aí fica com a sobra de Aparecida, né? Vai dizer, olha, tem uma cidade aqui vizinha também que tem um santo, que é o primeiro santo brasileiro. Vamos incrementar isto. E você incrementando isso, que a pessoa vem para uma região, que é uma região promissora, uma região rica. Nossa região é rica, gente, é rica. Eu viajo quase o Brasil todo. Eu fui, não digo em todas, mas eu fui em muitas fábricas de avião. Muitas. Eu estive na Rússia, na Polônia, na França, na Itália. Tudo em razão de ser presidente da Frente Parlamentar em defesa da indústria aeronáutica brasileira, porque é muito simples. O cidadão falou, você defende a indústria, você tem que defender a gente empregado. Eu falei, calma, é exatamente isso que eu estou fazendo. Porque a cada momento que a indústria, no caso, vende mais avião, vende mais componentes, tem mais possibilidade. Primeiro, não vai atrasar o pagamento do seu salário. Tem dinheiro, não está ruim das pernas. Não é? Então, você tem toda essa possibilidade de fazer um bom trabalho. Porque o bom trabalho que você faz em razão da indústria reverte. Ah, mas a indústria vai ganhar muito. Quanto mais ela ganhar, melhor, porque ela vai ter mais possibilidade de nos aumentar o salário. Eu tive agora, essa semana, aqui na porta da Embraer, e alguns cidadãos falaram para mim, deputado, o senhor devia brigar pelo nosso salário. Eu falei, tudo bem, eu apoio, inclusive, o sindicato, se quiser, vamos sim, vamos ajudar no salário. Vamos mostrar para a Embraer que ela está vendendo avião novamente. E que, se ela está vendendo avião novamente, ela pode melhorar o salário de vocês.
Até tinha uma moça falando para mim, porque na logística aqui, quem era? Aqui a Johnson paga mais do que aqui. Aí eu ouvi, ela disse, e outra ali paga mais do que aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Mas eu tive vontade também de dizer a ela, por que a gente não tenta lá na outra também, né? Porque se a firma está pagando, você tem a liberdade de tentar. Mas a cada momento que a empresa cresce, ela tem a possibilidade de fazer. Então, eu quis colocar isso para vocês, e mais eu vim hoje aqui o seguinte, independentemente de qualquer posicionamento, não vim aqui para atender o meu amigo Denerval, atender vocês pelos reclamos que ele disse, e vim me colocar à disposição de vocês. Tenho feito isto para outras entidades também, eu também sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Advogados. Tem mais? Tem, né? Tem mais alguma aí. Então, eu procuro, de todas as formas, fazer isso, que eu acho que a função do deputado é exatamente fazer esse elo de ligação e levar para cada região o que efetivamente a região precisa. Não adianta você levar para uma região alguma coisa que não serve para ela, vai ficar no fundo da garagem. Nós temos que fazer exatamente aquilo que a região precisa. O que acontece em São José dos Campos? Nós vamos ter Copa e vamos ter Olimpíada. Isso é como chover no molhado. Nós vamos precisar de gente, né? Vocês sabem quantos nós vamos precisar trabalhando na construção civil? Alguém tem ideia? 7.000. 7.000 empregos. E vamos ter um grande problema, gravíssimo. Rio de Janeiro e São Paulo vão vir pegar o nosso pessoal aqui. E a hora que vier buscar o nosso pessoal, nós vamos ter um problema social muito grande. Porque o cidadão que vai sair daqui, for para São Paulo, e for para o Rio de Janeiro, e principalmente para o Rio de Janeiro, e ele vai trabalhar no Rio de Janeiro, aí tem a praia, tem a diversão. Muitas vezes, ele vai acabar largando a família aqui. Não é verdade? É uma forma migratória. Porque ele tem. Veja, estou sendo realista. O cidadão tem 3, 4 filhos aqui, leva um tipo de vida dura e tal. Vai lá para o Rio de Janeiro, ele começa a mandar dinheiro para cá, daqui a pouco já vou mandar um pouco menos, que eu preciso mais aqui. Aí cai na noitada, é uma beleza, né? Imaginou o Rio de Janeiro? Eu também estou querendo, né? Quem não quer? E vai acontecer um problema social muito grande. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que estar prevenidos com isso. Já a Associação dos Engenheiros estão tomando providências para que isso aconteça, fazendo cursos. Quem é meia colher vai ser pedreiro para semestre, e assim por diante. E podendo, assim, dar, inclusive, um salário maior para essas pessoas, porque eles seriam qualificados. Este é o grande problema da qualificação do pessoal para atender Copa e Olimpíadas. Vai ser em 2014. Então é amanhã. É amanhã. Então, gente, definitivamente, com relação a vocês vão me desculpar, eu tenho que ir para... Estou em cima do horário, né, Rubens? Já passei até, né? Eu vim aqui assumir, eu não faço promessa, assumir um compromisso com vocês, que nós podemos trabalhar juntos. Não tenho por que não ter trabalhado antes mais apuradamente, mas eu tenho atendido efetivamente como o Denerval, que é meu colega de longa data, companheiro, né, Denerval? Irmão. E nós podemos fazer esse tipo de trabalho. Logicamente, sempre com a total e absoluta colaboração de vocês. A gente não é nada lá, nada, se não tiver uma assessoria parlamentar. Eu não sei se vocês têm assessores parlamentares lá, criem. Coloca 2 cidadãos lá, pagos, que conheçam os trâmites da Câmara, para ficar em cima do deputado. Deputado, o senhor não disse que ia ajudar? Olha, entrou um projeto, olha, um deputado ali apresentou essa emenda, porque a gente não consegue ver tudo. Eu hoje, por exemplo, sou membro da mesa. Eu tenho 12 assessores por ser membro da mesa. E tenho 20 assessores por ser deputado. Você disser para mim, assessor demais. Não dá para acompanhar. Você tem que ter uma assessoria parlamentar lá, como tem a aeronáutica,
a Marinha, o Exército, todas as grandes empresas têm assessoria lá. Tem assessoria metalurgia, tem assessoria têxteis. Tudo que vocês imaginarem tem assessoria parlamentar. E eles ficam lá dentro da Câmara. E a função deles é essa, levar para o deputado alguma coisa que está ocorrendo e, muitas vezes, já a emenda pronta. Deputado, nós temos essa emenda, temos necessidade de ver, o deputado analisa. Olha, é possível fazer, eu quero ajudar, eu acho que é razoável, e entra com a emenda. Porque se o deputado tiver que pegar, ele tem que mandar estudar a emenda, tem que fazer, você tem 5 dias para fazer a emenda. Ele tem toda a responsabilidade da função dele. Muita gente acha que o deputado não trabalha, e nós trabalhamos excessivamente. Todo mundo acha, o deputado trabalhou até a noite, ele tem jeton, não tem 1 centavo de jeton. 1 centavo. Pode ficar até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, agora que você ficar, não tem jeton, coisa nenhuma. Foi o tempo, exatamente. Houve um tempo que tinha jeton, houve um tempo que era uma maravilha. Põe maravilha nisso, né? Mas só que hoje não. Hoje a coisa é bem diferente. Você veja que nós votamos 2, 3 vezes para que os promotores, para que os juízes tivessem o máximo do salário da ordem de 27,5 e nós ganhamos 16 mil, que dá, não chega a 12, porque desconta imposto de renda, previdenciária, e é isso. Eu brinco, né? O pessoal diz, por que continua, né? Eu ganhava muito mais como advogado, com tranquilidade, e, graças a Deus, sempre eu passava na rua e tinha pessoas que ouviam dizer, lá vai um advogado. Agora, nunca disseram para mim, porque o pessoal acha que sabe que eu sou meio queimado, sou fraquinho, mais bravo, não vai falar, mas agora o cara diz, mais um ladrão safado. É político, é deputado. É verdade, gente. O segmento está dessa ordem. Então, nós temos que procurar, por todas as maneiras, escoimar isso. E agora eu quero terminar dizendo isso para vocês. Sabe quem é responsável por esse problema? Nós todos. Porque nós colocamos os homens lá. Será que nós não vamos ser responsáveis? Porque ele tem todo o direito. Ele tem todo o direito. O Tiririca tem todo o direito de ser candidato. Hoje saiu um editorial lá em Guaratinguetá, o cidadão dizendo o seguinte, que não pode ser feito isso que está sendo feito com o Tiririca e tal, as agressões estão sendo feitas contra ele, porque ele é um homem simples, ele é um homem de poucas letras, é ingênuo. Aí eu falei para ele, tudo bem, agora você mexeu comigo, porque de ingênuo ele não tem nada. Porque se ele fosse ingênuo, ele não passava todos os bens dele para outras pessoas, para não pagar pensão alimentar, para não pagar impostos, para não pagar INSS e para não pagar as ações trabalhistas que ele tem contra si. Quer dizer, então, que ingenuidade é essa? Sim, mas ele não tem o patrimônio da família, ele passou para terceiro. Terceiro, ele passou para terceiro. Se passasse o patrimônio da família, eu estava preso, estaria preso. Como é que chama a ação? Nossa, não é reivindicatória, não. Tem uma ação própria, que você faz voltar tudo para o cidadão. Não, judicar é quando já está pago. Eu estou há 6 anos aí, há 7, estou esquecendo o nome de algumas ações. Não é uma reivindicatória. Ela volta. Ela tem até um nome popular, a ação, além de nome técnico. Mas isso é possível fazer. Não é reintegração. É possível ser feito isso, mas, no caso de terceiro, tem que entrar com essa ação. Se fosse só os parentes, aí não teria dúvida. O que eu quis dizer é o seguinte, de ingênuo ele não tem nada. E eu tenho até um posicionamento, eu disse para alguns amigos, eu estou pensando, se Deus entender que eu seja reeleito, eu vou estar lá, e eu vou dizer a ele a hora que ele for entrar, porque eu não conheço, eu não sei como é que ele é. E, logicamente, eu vou pôr a assessoria toda para, quando ele for entrar, vir com a cara diferente, eu dizer, você não pode entrar. Ué, por que você não pode entrar? Não, você vai lá e se vista exatamente como você foi eleito, que é como você entrou aqui. Você foi eleito com Tiririca, como... E eu não tenho... o cidadão fala,
Ser palhaço também é uma profissão. Lógico, uma profissão que eu respeito, decente, honesta, né? Quem não conheceu o Arrelia, grande palhaço, Pimentinha, pessoas que sempre fizeram eventos para atender criança, eram maravilhosos, né, no trabalho deles. E pode ser até que ele faça, não parece muito porque está fugindo dos impostos, fugindo de débitos, né? Mas eu respeito o palhaço. Agora, só que ele tem que entralhar como palhaço. E se ele não tiver caracterizado, você não foi eleito. Quem é você? Ah, eu sou o João da Silva, eu não sei nem o nome dele, meu nome é esse. Mas eu aqui você não está. Você não está aqui na lista, aqui está o Tiririca. E vai dar uma celeumazinha, eu estou pensando. Tá bom, gente, olha, isso é que eu podia dizer a vocês. Eu peço mil desculpas, eu não tenho condição de continuar, eu tenho um encontro em Taubaté, marcado para 7h30, né, Rubens? 8 horas, então. São 25 para as 8, eu não vou conseguir chegar lá nesse tempo. Mas eu vou fazer alguma... Alguém quer fazer alguma pergunta, assim, que eu gostaria de ter a possibilidade de responder? Perguntar o que quiser, pode perguntar. Para mim... O Tiririca foi lançado para poder eleger quem não se conseguiria ser eleito. E vai ser puxado por ele. Vocês devem saber quem é o candidato. É ele mesmo, o rei do mensalão. Na época do mensalão, visto e provado, porque ele já recebeu uma denúncia, e a denúncia foi aceita pelo Supremo, ele pegou, simplesmente, 10.400.000 reais. Está dentro da denúncia, foi denunciado, está no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo recebeu a denúncia. Já está concretizado o processo instaurado. Então, o que é? Qual foi a artimanha do articulador manhoso? Lançou o Tiririca. O Tiririca faz 1 milhão de votos e puxa, como o Enéas puxou 6. E vocês não sabem direito, só entraram 5, porque ele não tinha 6. Ele puxou 6, só que ele só tinha 5 com ele. Ele se elegeu e podia puxar mais 6, puxou mais 5. E o Tiririca vai fazer isso. A gente tem pesquisa, Tiririca faz mais de 1 milhão de votos. Eu não sei, aqui tem alguns que já ainda lembram disso, mas você, por exemplo, não lembra disso. Lembra do Cacareco? Não lembra. O Cacareco foi eleito no estado de São Paulo, deputado estadual. Birubiru é um cidadão, né? Mas o Birubiru, antes de ser candidato, foi eleito, mas é um cidadão. O Cacareco era um rinoceronte. Lá no Rio também elegeram um macaco. Macaco Tião. Então, elegeram o macaco Tião. Então vem a minha lógica. Se eleger o macaco Tião, se eleger o rinoceronte, quem que teria que assumir? O rinoceronte e o macaco Tião. Se eleger o Tiririca, quem que tem que assumir? O Tiririca. E ele vai poder entrar na Câmara, porque na Câmara exige que você esteja de paletó, obviamente calça, eu falei, mas pode ser calça não, mas é de paletó e gravata. Ele, nas palhaçadas dele, quer dizer, como artista, né? O artista, ele aparece, sempre é um tipo de um paletó e uma gravata, então ele vai poder entrar na Câmara. Eu gostei muito de um cidadão, não sei se vocês viram na Câmara, o Mão Branca. Mão Branca é deputado federal. E ele foi eleito pelo PV. Ele é... Como é que eles chamam lá? O sujeito que lida com o gado lá, não é, tem um nome diferente. E ele fez a campanha toda com o chapéu de couro dele. Aqui nós chamamos de peão. Lá eles chamam de outro nome. Como é que é? Não. Eu vou lembrar. O velho já está gasto, rapaz. Então, ele entrou na Câmara com o chapéu de couro e a Câmara quis tirar o chapéu dele. Ele fez a campanha com o chapéu de couro, a carteira dele de deputado, a fotografia com o chapéu de couro, e nós partimos a favor dele.
ele não pode realmente tirar o chapéu de couro. Tanto é que ficamos preparados, nós éramos 14. Ele trouxe... Não, o Ronaldo é ruralista. Não, mas ele teve a campanha na época. Sim, não, mas ele é ruralista, não é... Lá, aqui nós chamamos de peão, boiadeiro. Não, não é capataz. Capataz é quem administra, né? Ele não administrava, não. Então, Toninho da Pamonha. O Toninho da Pamonha apresentou, foi lá de chapéu. Era o Toninho da Pamonha. Então, eu acho que o cidadão vai ter que se apresentar como tiririca. Né? Também, vaqueiro. Vaqueiro é bem quase a expressão dele, mas vaqueiro. Então, ele é vaqueiro. Ele diz, eu sou vaqueiro. E chegou lá como vaqueiro, e começou aquela celeuma e tal, e tira, não pode, o presidente me chamou, eu era o líder. Olha, esse deputado não pode botar o couro. Eu falei, onde é que está? No regimento não está escrito isso. O regimento diz que o cidadão tem que estar vestido de paletó e gravata. Olha, vocês estão brincando, dá para vir até sem calça. Mas paletó e gravata. Não diz que está proibido de andar de chapéu. Aí ficou naquele vai e vem, ele trouxe 13 chapéus iguais. E deu um para cada um de nós. Então, nós ficamos preparados. Aí eu falei com o presidente, olha, se vocês proibirem de entrar com chapéu, vão entrar os 14. Ele falou, então deixa ficar assim, porque vai ficar pior a história. Mas, viu, gente, olha, eu tive uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Muito obrigado pela paciência de terem me ouvido até agora. Quero dizer para vocês que eu sou advogado. Eu gostaria de ficar falando até meia-noite, porque começa a falar, não para, né, meu irmão? E agradecer a vocês pela paciência. Dizer muito obrigado, e nós vamos aí para uma campanha, eu tenho que ir para lá, não posso parar, mas o Deneval foi tão insistente, e o meu amigo José Augusto também, que me ligou à noite, ficou bravo comigo, viu? Ele achou que você não tinha falado, e eu te defendi. Falei, não, eu assumo, a culpa é minha. Não, você insistiu várias vezes. Aliás, na vida a gente tem que assumir, né? E dizer para vocês aquela palavra mágica, muito obrigado.